Obrigado mesmo, Pai, porque Tu nos dá mais um dia de vida. Obrigado por estar aqui em comunhão. Nós vamos receber da Tua palavra nessa manhã. Então nós pedimos agora que Teu Espírito Santo nos ajude a nos desligar de todas as coisas lá fora, focar o nosso coração, nossa mente naquilo que vamos receber nessa manhã. Então dá liberdade ao Teu Espírito para fazer isso no nosso coração hoje, Deus. Obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor mandou a chuva, o Senhor manda o sol, o Senhor controla todas as coisas e nós Te adoramos por isso. Então damos liberdade para o Senhor falar conosco nessa manhã e nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Irmãos, a nossa proposta a partir desse domingo, inicialmente estamos definindo assim, provavelmente 6 domingos, 6 manhãs, para a gente estar junto. Se precisar, depois a gente prorroga, né? Tá certo? Então, você já recebeu o seu material, todos pegaram a pastinha azul, essa pastinha azul precisa marcar sua vida. Nosso desejo é nos prepararmos para aquilo que Deus quer para a vida da igreja. Então eu coloquei lá no grupo, olha, traga a sua caneta, traga a canetinha amarela para você grifar. Você tem esse material nas mãos, irmãos, e ele é para isso mesmo. O verso está em branco aí, para você fazer as suas anotações, tudo aquilo que você recebe vai complementando aqui, não é? Nossa oração tem sido essa, Senhor, e eu espero que você esteja orando nesse sentido. Nos dê uma alma para a gente levar para o céu junto com a gente, né? Antes da gente morrer, pelo menos. Depois não dá mais tempo, né? E a intenção nossa é, você recebe esse material, palavra de Deus que vai estar nas suas mãos, não é? E Deus vai colocar em nome de Jesus um discípulo para você gerar. E a nossa intenção é que essa pastinha azul aqui, ela seja uma marca na sua vida, né? Vai orar por alguém e você vai agendar um café, quem sabe chamá-lo para almoçar com você um dia, né? Um amigo, alguém que Deus já colocou aí no seu coração. E você vai sugerir a ele, olha, eu gostaria de ter 6 encontros com você e partilhar aquilo que Deus fez na minha vida e partilhar aquilo que Jesus deseja que você faça, né? E aí você vai pegar esse material, por isso as aulas desses dias é para treinar, capacitar você, e você vai entregar para ele uma pastinha azul, né? Aí você vai pegar a sua e você vai juntos ministrando a palavra de Deus. Só isso, nada mais. O resto quem faz é o Espírito Santo de Deus, amém? É essa a nossa intenção. Que você faça bom uso, que você receba a partir dessa manhã esse conteúdo como um preparo para você gerar discípulos, né? Isso aqui é uma síntese básica da fé, daquilo que Deus quer da vida da gente. Tenho dito também que esses encontros matinais aqui, ele também vai servir para preparar você que está congregando com a gente e deseja ser batizado, fazer parte da igreja. Ao final do encontro a gente vai conversar, tá bom? E eu já sei que tem alguns aqui nessa expectativa. Amém? Eu convidei o pastor Ulisses, na verdade ele fez um gerenciamento desse material e ele vai estar ministrando aos nossos corações essas manhãs. Amém, irmãos? Deus te abençoe, pastor, em nome de Jesus. Som 2. Ei. Bom dia, irmãos, irmãs, né? Que Deus possa nos abençoar nessa caminhada aqui, nesse tempo de aprendizado aqui. E fiquem à vontade, né? Cada dificuldade de entender o que a gente está passando, perguntar, colocar, olha, não estou entendendo, me ajuda a entender. Ainda que esse estudo ele seja bem básico e vocês já ouviram muito do que a gente vai falar aqui,
mas é uma forma de você poder organizar sua mente, o coração, na hora de você poder ministrar a alguém. Né? Porque quando você tem alguém diante da tua presença, a gente se enrola. Né? Costumava, nas nossas aulas de escola bíblica dominical, às vezes perguntava para as pessoas assim, por exemplo, quem é Jesus? Né? E as pessoas ficam naquela tensão, sabe que é, sabe até responder, mas naquela tensão fala, Jesus é tudo. E aí a gente fala, mas isso aqui é tudo. Né? Faz parte do tudo, isso aqui. Como que Jesus é tudo? Então, às vezes, a gente precisa organizar o coração e a mente para que a gente possa ministrar ao outro, que está ali na nossa frente também tenso, né? Porque cabe a ele ter que aprender, e aprender é uma coisa que a gente sempre fala dói. Aprender não é uma coisa muito, muito tranquila, aprender dói. Né? Mas essas dores são boas, né? Porque nos ajuda a crescer. Né? Nas criançadas, a gente fala a dor do crescimento. Né? E é boa a dor do crescimento, porque cresce, desenvolve, enfim. Bom, mas o nosso assunto aqui é falar sobre gerando discípulos. Aí você tem na sua apostila aí, na capa aí, na sua apostila, dizendo assim, gerando discípulos, não é verdade? De que forma nós vamos gerar discípulos? E aí embaixo está dizendo aí o modelo, vida na vida. Olha que termo gostoso de ouvir, né? Interessante de se ouvir. Porque todo discipulado, ele é o quê? É um processo relacional. Há uma relação em que você vai ministrar o evangelho ao outro, não apenas de teoria, pegar o texto bíblico e interpretar para o outro. Não, discipulado é mais do que isso. Discipulado é você promover ao outro, dar evidências de Jesus a partir da tua vida. Não é isso? Porque passar conhecimento é uma coisa, às vezes, até tranquilo. Se o outro vai entender, eu não sei. Mas vida na vida é diferente. Você vai ter que ser exemplo para ele. Primeiro, você vai ter que ter conhecimento. E esse conhecimento, ele vai ter que fazer parte da tua vida. Né? Você vai ter que crer nisso que você está pregando para o outro. Você vai ter que entender isso e crer. Porque aí você passa com convicção, no sentido do outro agregar aquele conhecimento ao coração, e não só à mente. Por isso que a gente vive uma crise de conversão muito grande nos dias atuais. Porque tem muita gente que sabe muito, mas sente pouco. Então, e evangelho, ele tem essa coisa, ele enche a gente por completo. Né? Não estou muito acostumado com esse negócio aqui, mas, assim, soprando aqui. Então, a ideia é essa, de vida na vida é um modelo. Né? Você, não só conhecimento, não só teoria, mas um conhecimento que perpassa teu coração, que molda a tua vida no sentido de que você possa dar exemplo para o outro, evidências de Jesus Cristo na tua vida. Aí essa palavra chega com verdade, ok? E quando nós falamos de discípulo de Jesus, o que é um discípulo de Jesus? Ou quem é um discípulo de Jesus? O quê? É aquele que segue Jesus. Isso aí. Né? Seguir Jesus nos faz um discípulo de Jesus. E aí a gente, pelo menos, define. O que a gente está tentando aprender? Eu sou um discípulo do pastor Elias? Não. A ideia não é essa. Do pastor Ulisses? Também não. Da Igreja Batista? Também não. Nós somos discípulos de quem? De Jesus. Porque é Ele que é o nosso maior exemplo. Ele que é o nosso referencial de vida. É Ele que nos dá um norte. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente segue Ele. Porque aonde Ele está, nós chegaremos. Ok? Essa é a ideia aí. Amém? Eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia. Deixa eu ver aqui. Irmãos, deixa a Bíblia aberta e a apostila também.
Então, o plano que a gente vai seguir é esse plano divino aqui, o plano da redenção. Nós vamos falar sobre a criação. Hoje, nós vamos falar sobre a queda. Nós vamos falar sobre a condenação. Até aí é a nossa primeira aula, né? Depois nós vamos trabalhar sobre a providência de Deus, sobre a eternidade futura. Porque, assim, a gente, na nossa relação de aprendizado, eu preciso dar uma resposta. Não uma prova, mas uma resposta. Eu sempre preciso dar uma resposta quando a gente trabalha essa ideia de Deus na vida da gente. Por exemplo, o nosso culto, a nossa presença em culto, ele é uma resposta a Deus. Daquilo que Deus nos permitiu viver durante a semana, da graça, da paz, do livramento, do sustento, da bênção. E aí a gente vem aqui e deságua na presença de Deus os nossos sentimentos, no sentido de falar gratidão a Deus por tudo que Ele nos fez. Culto é isso. Culto é essa expressão de gratidão que a gente chega aqui e fala, Senhor, louvado seja teu nome, enfim. Isso é uma resposta. Aí, na vida cristã também é assim. Eu vou aprendendo, eu vou tentando agregar esses valores ao meu coração e, de repente, quando termina, eu preciso dar uma resposta. Eu quero ou não quero, né? Eu queria que você abra a tua Bíblia e nós vamos ler. Nosso primeiro tema é criação. Opa. Aí acho que eu errei aqui. O irmão muda para mim aí. Criação. Princípio. Criação, isso mesmo. Perdão. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso de 1 a 3 diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Queridos, eu fiquei pensando nessa questão da aula da criação, e li algumas coisas e pensei. A primeira ideia que eu gosto de entender, à medida que faço a leitura, é que o ato da criação é um ato histórico. Ele teve um início, um princípio dentro do nosso contexto histórico. E aí a gente vai vivendo a vida e vai tentando desenvolver o nosso evangelho. Algumas perguntas, e aquelas perguntas infantis, pairam no coração da gente, né? Se Deus criou tudo, quem criou Deus? Aquelas perguntas que os nossos netos fazem para a gente, filhos fazem para a gente. E aí o texto bíblico, ele vem nos dizer assim, de uma maneira muito clara, muito direta, Deus criou. E porque o texto bíblico ele não tem uma função de explicar, mas ele vem revelar a Deus. Ele não tem... Deus, para a Bíblia, é um fato. Não há uma discussão de onde veio, por que veio, se não veio. Deus é Deus. Ponto. E aí o texto vai dizer para nós que Deus criou. Bom, se Deus criou, Ele é autoexistente. Ok? Ele não é criado, Ele é criador. Ok? Bom, e se Ele cria, Ele é eterno. Porque Ele criou dentro de um contexto da eternidade. E aí a gente vai começando a perceber algumas coisas desse Deus no texto. Isso é importante para a gente, porque nós vamos vendo Deus se revelando a nós. Não tem uma explicação de onde Deus veio, mas Ele vem se colocando, se expressando a nós, se revelando a nós como Deus, que é autoexistente, que é eterno e é autossuficiente. Independente da criação, Ele era Deus, como Ele era Deus antes da criação. Deus não cria nada para se vangloriar, né? Deus cria, e a gente vai ver algumas coisas no sentido do propósito de Deus, mas a questão de criar é dele mesmo. E nesse sentido aí a gente vai começando a perceber essa ideia desse Deus que cria todas as coisas, esse Deus que é eterno, esse Deus que é autossuficiente. E aí a gente vai começando, isso vai começando a gerar em nós um conceito divino, de que Deus é.
tem algumas filosofias, eu até gosto muito delas, falaram assim que, por exemplo, a gente fala assim, Deus não existe, porque normalmente existir está muito relacionado à forma e matéria. Isso existe. Mas a Bíblia vem falar para nós que Deus é. Ele é real. Ok? Então, assim, às vezes a cabeça do mundo aí fora fala, Deus não existe, porque isso... Mas Deus nunca teve, a Bíblia não tem essa função de tentar explicar Deus. Deus é, e ponto final. Né? E aí a gente vai ser conduzido por um princípio de fé no coração da gente, ok? Bom, e aí, na nossa lição, nosso primeiro ponto aí, diz assim, a Bíblia diz que Deus nos criou com um propósito eterno, por isso passamos a vida em busca de resposta de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Então, a tendência é que a Bíblia vai nos ajudar a responder essas perguntas que não são latentes. E a gente vive atrás disso. De onde a gente veio? Quem? Né? Bom, quem nos criou? Para onde vamos depois da morte? Quem somos, na verdade? E para onde vamos depois da morte? Então, são perguntas que, na nossa caminhada com Deus, nós vamos ter uma resposta. Percebe? O mundo aí eu não sei se tem. Mas nós temos, em Cristo, nós temos uma resposta bem definida. Porque a palavra de Deus coloca para nós. Primeiro, essa questão, Deus nos criou. Ponto passivo. Né? Não dá para discutir isso. Quem criou foi Deus. Algumas teorias sobre criação, sobre a origem da criação, elas são ensinadas aí de fora. Né? Por exemplo, nós temos, de uma maneira, eu aprendi na escola, a questão da evolução, o evolucionismo. Porque você chega e pega uma pessoa que não conhece Jesus. Jesus te dá um discípulo. Aí você vai sentar com ele num relacionamento de poder explicar a palavra de Deus para ele. Né? Aí você vai falar da criação. Mas essa pessoa, ela aprendeu a vida inteira sobre o evolucionismo. Né? Que houve um Big Bang, explodiu, e aí, a partir de um processo evolutivo, houve aí, né, tudo o que chegou a ser por causa desse processo da evolução. Isso eu aprendi na escola, isso me bateram bastante dentro da escola, e quando eu fui para a vida com Deus, para o Evangelho, que a gente vai aprender que, na verdade, ou pelo menos dentro da perspectiva divina, bíblica, Deus criou todas as coisas. Né? Mas aí você tem alguém com uma série de perguntas. Olha, né, como que foi? Há um processo evolutivo. E eu gosto de pensar que na Bíblia até há um processo evolutivo, mas a partir da ideia da criação, de Deus. Deus cria. Né? E aí as coisas vão chegando como é, por direção e por governo e determinação divina. Bom, então, ponto 2 ali, o criacionismo ele é a teoria que a Bíblia propõe para nós. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E é interessante porque ele fala no princípio, houve um tempo. Então, no primeiro segundo da criação, Deus cria todas as coisas. Houve um tempo, então por isso é um fato histórico. Ela não é uma conta, não é uma alegoria sobre a criação, não. Para nós, dentro do contexto bíblico, é um fato histórico, aconteceu dentro da história. Ou seja, no primeiro minuto, o relógio desponta, Deus cria todas as coisas. Alguns falam que foi um fiat, né? Um fato, um momento assim que Deus... Outros falam que houve um processo, mas o importante é para a gente trazer para o nosso coração que Deus cria. Amém? E esse Deus que cria, perceba bem, ele tem propósito ao criar. Isaías 43:7 diz aí no seu texto, né, que todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei para quê? Para a minha glória. Há um propósito em Deus nos criar. É verdade que há algumas coisas que a gente precisa pensar, que dentro desse propósito também há a ideia do relacionamento. Deus é um Deus relacional. Né? A gente pode perceber, a partir dessa ideia
desse Deus que nos cria para a sua glória, para termos conosco, ou para sermos para Ele expressão da sua glória. Ele é um Deus relacional, que se coloca numa relação definida comigo e com você. Então, o propósito de Deus nos criar não é para a gente ficar mãozinha levantada, vivemos uma religião pautada em regras, aquela coisa. Não, Deus nos criou, irmãos, para a glória dele, ou seja, para que nele, para que em nós ele possa expressar a sua glória. Amém? Essa é uma das questões que a gente pensa. Neemias 9, versículo 6, diz assim: só tu és Senhor, tu fizeste os céus, dos céus e todo o exército e terra e tudo quanto nele há, os mares, tudo quanto neles há, tu os preserva, a todos convida. E aí a gente vê aqui mais um aspecto do que? Desse ser divino, qual que é? Um Deus que sustenta. Aí a gente vê muito bem, colocado pelo profeta, é um Deus que sustenta, é um Deus que governa. Ou seja, toda a criação, ela está dentro de um governo divino. Nada acontece se não for vontade dele. E se acontece alguma coisa, ainda que não seja ele, mas há uma permissão de Deus para que as coisas ruins aconteçam. Até porque o nosso mundo foi marcado por uma coisa chamada pecado, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, há um Deus que ele cria todas as coisas, autoexistente, eterno, é um Deus autossuficiente, não precisa da criação para ser Deus, ok? É um Deus que, no seu criar, ele é um Deus que se coloca para uma relação com a sua criação, é um Deus relacional, a quem criei para a minha glória, tem propósito nisso, e é um Deus que governa, ele não nos deixou ao léu, tem um tal do deísmo que fala que Deus criou todas as coisas como fosse um relógio, e aí dá corda no relógio e deixa aí a coisa acontecer. Então, o texto bíblico vem dizer diferente para nós, que esse Deus não largou ao léu, não, é um Deus que se faz presente, está aí. Jeremias 23, 24, fala da imanência de Deus. Ele fala assim: poderá alguém se esconder sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu que encho os céus e a terra? Ou seja, presença divina. É algo que a gente precisa trazer para o nosso coração, que é um Deus que não nos abandona. Quando acho que foi Pedro, a pregação do pastor, domingo retrasado, assim, né? Sobre Pedro, falava que um Deus que não desiste de nós, se faz presente. Irmãos, quando uma pessoa que vem estudar com a gente a palavra de Deus, se coloca ela primeiro que ela se sente abandonada, ela está perdida, ela está numa situação assim, tentando se apegar em alguma coisa, em alguém, para conduzir o seu coração. E quando você traz essa ideia de um Deus que se faz presente, que não desiste, que está ali, está doendo, mas Ele está ali contigo, então isso vai gerando uma nova disposição no coração dessa pessoa de sentir, não de amar, mas de sentir o amor de Deus. Porque se Deus está presente, eu posso sentir Ele, ok? Você não pode explicar Deus, verdade. Nós não podemos, mas nós podemos perceber Deus. Ok? Isso é importante para nós. Essa capacidade de sentir o amor de Deus. Ok? Gênesis 1, 26, 28 diz lá: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou. Então, quando Deus cria todas as coisas, Ele cria também, dentro dessas coisas, está a pessoa humana, está o ser humano. Quem trabalha homem e mulher, aqui o texto, Adão e Eva, naquele contexto.
E uma das coisas que, quando Deus cria, Ele se imprime nesse ser criado a sua imagem e a sua semelhança. E aí a gente tem muita coisa que fala sobre essa questão de imagem e semelhança de Deus, né? O que é isso, né? Aí eu coloquei pelo menos 2 coisas aqui, 3 coisas aqui, na verdade, para a gente pensar, ou pelo menos 2, né? A terceira aqui é uma consequência da outra. Primeiro que nós somos uns seres racionais, não é isso? Nós pensamos, nós não somos animais irracionais. Né? O animal ele é condicionado pelos seus instintos, seus desejos. O animal ele não tem um mundo, ele tem um ambiente de saciedade, né, onde ele busca saciar. Mas nós temos um mundo que Deus nos deu para dominar, com a possibilidade de usar a nossa condição racional, pensante, essa capacidade de pensar e sentir. Isso é próprio da gente. Né? Pode até pensar coisa errada, diferente. Mas saiba de uma coisa, Deus te dá a liberdade de você ser um ser racional, com capacidade de perceber, de entender, né, aquilo que lhe é possível, daquilo que Ele nos revela. Uma segunda coisa, irmãos, que eu penso, né, e aqui é bem simples para a gente, entender que nós somos seres livres. Se há algo em Deus que Ele nos criou, é liberdade. Você tem liberdade, né, para fazer o que você quiser da tua vida. E de pensar o que você quiser da tua vida. Né? Essa condição é só de seres pessoais. O cachorro, por mais que ele não tenha liberdade para pensar sobre Deus, não consegue, para fazer algo, não consegue, o animal não pode. Mas o ser humano pode, porque ele tem essa condição, ele é livre. Vou dizer que não totalmente, mas ele é livre. Deus lhe dá essa condição de liberdade, né, de ser livre para realizar, para produzir. Aí, filhos, como você vai fazer com a tua vida é problema seu. Aí sabe que dentro do contexto de liberdade, a gente chama aquilo que tem a questão da responsabilidade. Deus te deu uma vida. Né? O que você vai fazer com a tua vida? Você pergunta para a pessoa. Né? O que você vai fazer com ela? Porque se você é livre você também, dentro desse livre você é responsável pela tua vida. E é responsável não só com relação à consequência, irmãos, mas você é responsável por viver a vida de tal forma que ela tenha sentido. Ok? Você é responsável pela tua vida. Eu não consigo. Não. Você é responsável. Não pode Deus viver a tua vida e dar para você. Não, você que é responsável pela tua vida. Você tem a liberdade de entregar a tua vida a Jesus. Amém? Mas você tem a responsabilidade de viver a tua vida de acordo com o que Jesus propõe para a gente. Mas você também tem a liberdade de não aceitar. E assumir as consequências da não aceitação de Jesus, por exemplo. E qual é a aceitação? Não. É céu e inferno aqui a questão. Então percebam que quando Deus cria, Ele não nos cria robôs, porque é muito simples. E não nos cria escravos. Não nos dá uma ideologia que você tem que seguir isso aqui. Não, Deus te dá liberdade até, mas saiba, o que você faz com a tua vida, é você que vai dar conta, né, dela. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 11, verso 9, diz assim: alegre-se jovem. Todos aqui jovens, né? Porque enquanto a gente tem condições de produzir, de gerar, de conhecer, irmãos, nós somos jovens. E essa é a ideia. Então, alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Viva com intensidade a vida. Viva. Porque a vida foi nos dada para ser vivida, e com intensidade. Mas saiba, siga por onde a sua vista alcançar, mas saiba todas essas coisas, Deus trará julgamento. Opa, aí é uma coisa que eu tenho que pensar, né? Eu não sou movido por instinto e de desejos. Eu sou um ser racional, eu preciso pensar, eu preciso entender o que eu estou fazendo, porque uma coisa que nós sabemos é certo e errado. Né?
A gente sabe onde a gente está enfiando o pé. A gente sabe o que a gente está fazendo, se é certo ou errado. A gente pode até desconfiar, mas a gente tem uma noção. Então ele fala assim, olha, viva a vida, porque a vida foi dada para não ser vivida. Com intensidade, desfrutar da vida com prazer, na presença de Deus. Mas saiba que você vai fazer com ela, Deus vai trazer julgamento. Então aqui está a questão da responsabilidade diante de Deus. Nós somos responsáveis diante do mundo. Sou responsável diante das minhas ações, é verdade, diante do mundo, mas eu sou responsável também diante de Deus. Então, quando você tem uma pessoa aqui sentada na tua frente, você vai trabalhar com ela essa ideia, que Deus nos criou livres para viver uma vida plena, total na presença dEle. E que eu preciso, de alguma forma, entender e pensar sobre esse Deus, conhecer esse Deus. E à medida que vou conhecendo, vou experimentando a vida que Ele tem para me dar, e vou vivendo com intensidade. Porque foi para isso que Deus nos criou, para a sua glória. Ok? Sobre criação aqui, alguma questão, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Porque senão nós vamos passar para queda. E é importante isso, irmãos, nós começarmos pela criação, porque a gente também já começa a definir quem é o nosso Deus. Ok? Nós não vamos viver pautado em pensamentos outros. Nós respeitamos até. Eu gosto de ler, entender e ver qual que é a perspectiva, mas o que conduz minha vida, o que faz com que a minha fé prevaleça dentro desses princípios maiores. Deus criou, e ponto final. Porque aí, irmãos, eu acabo com angústia dentro de mim. Porque é verdade. Aí tem lá o evolucionismo. Aí vem os gregos e falam assim que a matéria é eterna. Aí você fica num balaio de gato. Você não sabe se foi isso, não foi aquilo. Aí a gente chega e quem criou? Deus criou. Pronto, acabou. O que? A Bíblia diz isso. É a nossa regra de fé e prática. É isso aí. Okay? Mas dentro do processo da criação ocorre um fato histórico também muito terrível, que a gente vai chamar de queda. E assim, ali está o salário do pecado e a morte. E foi isso que aconteceu. Gênesis 3, de 1 a 7, ele diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum dos frutos da árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente que não morrerão. Deus sabe que no dia que comeres, os seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa e parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e desejável para obter discernimento ou conhecimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele comeu também. Lascou. Aí lascou tudo, né? Porque aquele casal que antes, olha bem, irmãos, olha para esse contexto da queda, para o homem que vivia antes da queda, como que era que o homem vivia? No Éden, lugar de delícias, paraíso, coisa gostosa, vida fluindo com intensidade. E o homem foi criado para um fim supremo. Qual é esse fim supremo? Glorificar a Deus e ter prazer em Deus. Coisa maravilhosa. Então, tudo isso, ele tinha condições de viver com intensidade lá no Éden, antes da queda. Bom, aí vem a queda. Aí esse homem, ele perde essa condição. Ele perde essa condição. Ela perde essa condição de poder viver com intensidade o fim supremo para o qual Deus te criou. Porque agora, queridos, ele vai ter um problema muito sério na sua condição física. Porque ele morre. Espiritualmente ele morre, mas ele vai começar a vivenciar alguns dramas. Ele já não vai conseguir ter liberdade para poder vivenciar a glória de Deus ou fazer com que esse fim supremo aconteça. Isso já não vai existir nele. Ele vai começar a cometer coisas erradas.
ruins, e até boas também, mas ele já não vai conseguir mais ao fim supremo, que é glorificar a Deus. Ele também vai ter, no contexto da sua psique, ele vai ver que dentro dele vai viver uma crise violenta, porque agora vai ter duas vontades aqui, né, meio que se degladiando, a sua razão e o seu instinto. A sua razão faz isso, mas o seu instinto quer aquilo. A gente há uma queda aí, né, também na questão física, psicológica, por causa da questão, a gente vai se animalizando, ou seja, há uma queda, o ser humano perde muita coisa nesse processo. E esse fim supremo já não consegue mais, já não é mais possível. E aí ele vai entrar naquela fala de Paulo, né? Paulo fala assim, Senhor, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Veja, aí vai, como que ele vai se denominar? Miserável homem que sou. Há um processo de miserabilidade que agora faz parte da vida humana. Ele já não consegue mais viver tudo aquilo para o qual ele foi criado. É impossível agora para ele. Então, o que ele faz? Ele se esconde quando Deus aparece. E aí ele fala assim, o Senhor, a mulher que tu me deste... Aí a mulher fala, não, foi a serpente que o Senhor... Você percebe que eles vão jogando a culpa em Deus? Porque esse é o processo do ser humano. Nós temos uma tendência de culpar quem? Deus. Meu Jesus amado, o trem é tão em nós que a gente não consegue assumir as nossas miserabilidades e fala, Senhor, tu é culpado. Mas culpado do quê? Eu te criei, eu te dei vida abundante, eterna, te coloquei no paraíso, filho. E você pecou. Mas e agora? Agora você perdeu essa condição. Qual culpa tem? Eu não tenho. Mas essa é a nossa atitude sempre. A gente aponta para o outro sempre. Eu vi de criança assim. O nosso netinho lá, às vezes, ele faz aquela bagunça com a cachorra, né, e acontece alguma coisa. Menino, quem foi? Foi ela. Foi a cachorra, coitada da cachorra. Porque está isso em nós. Nunca somos nós, é o outro. O outro é o culpado. E, às vezes, a pessoa que está sentada ali, ela, sabe, irmãos, ela está envolvida numa condição de vida, o pecado é tão intenso e tão perto da... Porque quando você está sentado uma pessoa que está ali, ela está em crise espiritual. Porque a gente nunca vem para Jesus de maneira tranquila, né? A gente sempre vem numa crise. Então, aquela pessoa ali, a primeira coisa que eu vou tentar entender quando ela está, é isso aí. É tentar mostrar para ela, né, que houve esse processo. O homem antes tinha, agora não tenho mais, e tudo que eu faço, eu não consigo mais conter-me. Eu sempre vou ter dificuldade de assumir a minha responsabilidade sobre a perda. E o outro sempre vai ser culpado. E, em primeira instância, a gente sempre culpa Deus, né? Porque foi isso que a serpente nos ensinou. Não foi? Olha, o que Deus falou? Ele falou assim, não, Deus está mentindo. Não, Deus fala assim, o diabo fala não. E a tendência da gente é sempre acreditar em quem? No diabo. Porque parece, irmãos, que é mais fácil a gente acreditar numa mentira do que numa verdade. Por exemplo, veja como nós gostamos de uma mentira. Opa, eu vou responder de novo. Meu Deus do céu. Eu vou explicar. Ok. É isso aí. É isso aí. Viu como é que é? Bom, vê como a gente gosta de uma mentira. Por exemplo, se eu sou um mecânico eu vou te vender um carro, né? Aí você olha para o carro e fala assim, eu falo para esse carro, tá bom, cara. Ele, motor zerado, pintura boa, troquei todo
o câmbio. O carro está assim. Dá para ir aí uns 100, 150 quilômetros, tranquilo. Aí você compra, até compra se você estiver precisando. Você falou, opa, né? É isso aí que eu quero. Mas se eu chegar para você e falar assim, cara, esse carro está para fundir, com o câmbio estourado, você vai comprar? Eu falei a verdade. Pensa como a gente gosta, a gente é muito mais seduzido a uma mentira do que uma verdade. Porque a verdade, às vezes, tem um preço a ser pago. A mentira, nem sempre. Ela traz um ganho, pelo menos ilusório, mas traz. Percebe isso? E essa pessoa que está sentada à tua frente viveu debaixo da mentira o tempo todo. E você vai ter que trazer para ela esse contexto. Né? Aí, a gente fala um pouquinho sobre o pecado aí na apostila. A queda trata sobre o pecado no mundo. Por exemplo, o evento da queda veio com a consumação do pecado. E o pecado pode ser entendido como errar o alvo, mas também pode ser definido como um ato de rebelião contra Deus. Por quê, queridos? Eva não sabia que não podia pecar? Sabia. Ela tinha consciência das consequências? Também tinha. Olha, então foi um ato intencional. Ela queria pecar. Ou seja, ela queria experimentar. E nós temos muito disso. Nós gostamos de andar no trilho, né? No limite da coisa. Porque, às vezes, tinha um rapaz no nosso seminário que ele assistia filmes de madrugada, cinema mudo, aquela coisa toda naquela época. E a gente questionava ele, falava, cara, isso é pecado, tal, tal. Ele falou, não, eu administro o pecado, pode deixar comigo. Mas a gente gosta disso, a gente é administrador de pecado. A gente, isso eu posso, isso eu não posso. Aí eu posso ir lá, aqui não posso cá. A gente vai administrando o pecado segundo as consequências. Mas pecado é pecado, queridos, é sempre um ato de rebelião contra Deus. Porque eu sei que eu não posso fazer. Eu sei que é errado. Está lá, definido para mim. E eu vou e pratico, consciente, com intenção, e o faço. Então, é um ato de rebelião. Nesse processo todo aí, nós temos uma voz, Satanás, um ser caído, que a única coisa que ele sabe fazer é promover o pecado. E a tentação, irmãos, percebam bem, foi a mesma tentação relacionada a Jesus, pelo menos eu gosto de pensar. Ele tenta o desejo, ele tenta o poder e fama. Eu gosto de pensar assim. Né? Porque tudo isso que essa pessoa que está sentada aqui na minha frente, ela gosta, tem disposição para. Quem é que não quer ter fama na vida? Pô, na internet, todo mundo quer aparecer na internet. Tá, mas isso não é uma questão de fama? Eu não quero aparecer lá, tiro a foto bonita e me exponho pra caramba, né, e dou risada, e faço, pinto, e bordo. É uma necessidade nossa. Poder, quem é que não quer ter, pelo menos, poder financeiro? E o diabo vai nos tentando por desejo. E aí, irmãos, nós somos carnais nesse contexto. Né? Vivemos com base na carne. Então, tudo isso, essa pessoa que está sentada aqui também tem essas experiências, e a gente vai mostrar para ela. Né? Que houve um momento que o pecado é isso. O pecado promove isso aí. E aí, quando ele peca, esse pecado é extensivo a toda a natureza humana. Ou seja, nós somos herdeiros do pecado original que aconteceu no Jardim do Éden. Romanos 5,12 diz, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ok? Isso tem que ficar bem claro para o indivíduo, que não é só ela que é pecadora, eu também sou. Né? Mas eu tenho consciência do pecado e trato o pecado no sentido em Cristo. Porque, às vezes, irmãos, quem está sentado na nossa frente se sente aí o último biscoito do pacote, né? A última bolacha do pacote, assim, quase depressivo. Porque vem e vivenciando uma crise que não acha uma rédea para poder segurar. Adão é chamado representante federal da raça humana. Todos nós viemos do lombo de Adão. Então, queridos, é por isso que eu gosto de falar assim, irmãos, quando a gente chega na igreja, olha como a igreja é maravilhosa, né? Esse negócio de igreja, o pessoal não gosta muito de igreja, mas eu gosto de igreja porque ela é
ela é democrática, assim, no seu limite. Ela passa régua. Seja o cara B, o cara A, o C, o D, é a mesma coisa para Deus. É tudo a mesma coisa, é tudo pecador. Redimido, lavado pelo sangue de Jesus, mas, cara, depende de Jesus para poder ter vida. Não depende de si mesmo. E não importa o seu poder financeiro, o seu poder cultural, somos no mesmo nível, né? Quem tiver com o pescoço levantado e Jesus passar a régua, fica. Né? Porque nós estamos ali. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é maior que ninguém, e dentro do contexto bíblico, ninguém sabe mais que ninguém. Jesus é a palavra, né, que se revela ao meu coração e ao teu, ok? Mas em Adão, todos nós ficamos pecadores. Todos nós viemos do lombo de Adão. Romanos 3:23 diz assim: todos os pecados estão separados de Deus, da glória de Deus, e este texto está dizendo que todo ser humano é pecador, ou seja, o homem se separou de Deus pelo pecado. Ok? Então, todos nós somos pecadores, e todos nós estamos numa condição, né? Ou seja, marcado pela queda. E é interessante, tudo que nós fazemos, seja ato de bondade ou não, é feito por esse aqui, cujo todo ser, né, porque o pecado é extensivo, não só no contexto de humanidade, mas ele é extensivo a todo o meu ser. Então, tudo que eu fizer, seja bondade, ou seja, ela está debaixo dessa condição de queda. Ok? Porque o pecado ainda é presente, é um princípio, ele não atua, tenta. Né? Satanás, né, o velho homem, mas a gente sufoca, quando consegue sufocar. Nós temos essa possibilidade, ok? Mas nós estamos aí, porque se não for Jesus, irmãos, nós estamos perdidos, todos nós perdidos, ok? E vem essa questão da condenação. Eu tenho muito mais tempo aí, pastor, ou não? Tá, já estou terminando já. Vamos lá. Vamos lá. Tem ainda meia horinha. Então, assim, até aqui, criação, queda, vocês querem me ajudar a completar o negócio aqui? Querem se posicionar, pensar? Porque esse é o seu momento. Você que quer se batizar, por exemplo, né, sobre o pecado. O pecado é uma coisa que está aí presente na minha vida e na sua. Mas como que eu vou dar conta disso? Não dá. É tão assim que o pecado gerou em nós uma debilidade tão grande que eu não consigo mais voltar para Deus. Eu não consigo mais fazer o que Deus quer que eu faça. Eu já não mais posso nem olhar para o céu como lugar de morada. Eu não posso nem pensar em felicidade. Porque felicidade é essa coisa da vida ter sentido. E a nossa vida só tem sentido em Deus. Perde-se o sentido quando se está separado de Deus. Perde-se a possibilidade de sonhar com a vida, né, quando você pode sonhar com a sua vida financeira, com a sua vida profissional, você pode sonhar, você pode querer construir um paraíso na terra, e aí tudo bem, você pode, Deus te dá até essa liberdade, mas com aquele paraíso lá, não. Você pode até construir um Deus para você, mas ter comunhão com aquele Deus lá, não. O pecado tirou isso da gente, essa possibilidade. É em Cristo que isso vai ser restaurado. Ele vai ser a ponte. Ele vai ser essa nova possibilidade de comunhão com Deus. Nós temos comunhão por meio de quem? De quem? De Cristo. Não é verdade? Não é por mim, nem por meio da igreja. Você vem para a igreja para se encontrar com Deus. Não. Você vem à igreja para encontrar comigo e a gente junto vamos adorar a Deus. Mas você vem para Cristo para ter comunhão com Deus. Nós vivemos uma crise também de integridade eclesiástica por causa disso. Hoje já existe donos de igreja, tem a igreja do fulano, a igreja do fulano lá.
Aí você fala assim, não é verdade? Você não fala mais igreja de... Não, você fala a igreja aquela, a igreja do fulano, esse negócio de culto à personalidade. Então, nossa, agora... E todo mundo, né, coloca lá a igreja do fulano, a igreja do Beltrano. E aquelas pessoas, elas se tornam verdadeiros ídolos. Porque as pessoas já não vão mais em Deus, não buscam Deus no seu processo de oração. Não oram mais. Elas vão no quê? No ídolo dela. Ora por mim. Faz isso por mim. Produz isso em mim. Enfim. Porque a igreja tem perdido essa condição de estar em Cristo. Ok? Uma coisa séria para as mães aqui. Antigamente, os filhos, os adolescentes iam para a rua passear e tal, e a mãe fazia o quê? Né, ficava desesperada dentro de casa, e aí ela orava pelo filho que estava na rua. Não é? Orava. Hoje, o que ela faz? Não sabe como o filho está? Ela liga para o filho. Está bem? Tá. Estou tranquilo. E volta a dormir. Perdemos a condição de orar pelos nossos filhos. Perdemos a condição de buscar a Deus. Estamos perdendo isso. Sabe, talvez, eu fico pensando, pastor, desculpa que é a questão minha, que hoje existe um tempo de não evangelizar tantas pessoas lá fora, mas evangelizar a própria igreja, para voltar para os princípios eternos da presença divina. E isso é importante, porque como eu falei para você, vida na vida, não é? Um discipulado, vida na vida. Vida na vida eu tenho que dar exemplo de. E aí... Se você não é exemplo, tudo que você falar é mentira. Pelo menos na relação ali. Não é mentira bíblica, é verdade. Mas na relação há uma hipocrisia violenta. Ok? Ok? Deu aí? Bem? Outra coisa importante aí para a gente fechar aqui, a questão do julgamento. Ali, essa figura aí, ficou com o pé apagado. Ela tem 2 pés, viu? Mas um pé ficou meio apagado ali. É assim, irmãos, a gente colocou porque, assim, o texto diz aí, o preço do pecado é a morte. Êxodo 20, versículo 5, diz assim, eu sou o Senhor Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, é um Deus que, Ele pune. A questão de punir é por causa da condição que eu me acho. Né? Tem um teólogo chamado Berkhoff aí, Louis Berkhoff. Eu não tinha outro, porque meus livros estão todos em caixa, e eu achei esse aí, falei, vou usar esse aqui, algumas coisas são boas dele. E ele fala assim, a punição é a penalidade que requer do pecador, por causa do seu pecado, por ultrajar a justiça divina. Então, o pecado que eu cometi implica em uma punição. Porque a justiça vai exigir isso. Né? Você rouba, dentro do contexto social. Não pode ficar assim. A justiça exige o quê? Que você seja punido com o quê? Com prisão. É questão da lei. De maneira, sendo, dos valores, mediante a lei, estando em vigor ali. Então, quando a morte vem, o que é a primeira coisa que ela traz para nós? Qual foi a primeira consequência do pecado? A morte eterna, a morte. A condenação se dá no processo, é verdade também. Mas a primeira coisa que acontece é que morre. Esse separar-se de Deus está implícito nessa questão da morte. Irmãos, o morto, ele pode fazer alguma coisa? Está lá. Lascado ali, saber como é que é a vida dele. Mas está lá, na pedra. Aí você fala com ele, ele te responde. Você ensina ele, ele vai aprender alguma coisa? Não. Ele vai se mexer. Se você falar, vem aqui, ele vai vir? Não vai. Não vai andar, não vai falar, não vai pensar, vai nada, porque morto não faz nada. Não consegue fazer com que a vida aconteça. Pelo menos os elementos da vida. Agora nós, aqueles que estão mortos espirituais, na mesma condição.
morto, separado de Deus, não consegue mais ir para Deus, não consegue orar a Deus, não consegue falar com Deus, não consegue pensar em Deus, não consegue ter comunhão com Deus, não consegue fazer nada em prol de si mesmo, porque está morto. Até entende que seria bom, né? O povo aí fora fala assim, não, o pessoal de igreja é bom, né? É legal, porque valores e tal, e muita gente tem entrado na igreja por causa de valores. O mundo está tão quebrado moralmente, que às vezes as pessoas adentram a vida da igreja por causa de valores, mas continuam mortas. Não consegue adorar, não consegue viver uma relação com Deus bem definida, não consegue ter comunhão com Deus, não consegue se alegrar em Deus. Qual um dos frutos do Espírito, segundo, na verdade, é o quê? Alegria. Irmãos, a gente é um povo alegre, é um povo que, celebra a Deus, glorifica a Deus, exalta a Deus, bate palma para Deus. O povo lá fala que ridículo isso aí, mas é um povo que está vivo aqui dentro, nessa relação com Deus, porque o morto não pode fazer isso, porque não consegue perceber Deus, não consegue vivenciar Deus, não consegue ouvir Deus. Você ouve a palavra de Deus e ela fala com você, não é verdade? Mas quem está morto não consegue ouvir, não consegue entender o que Deus está falando com você. Você fala com o morto, ele está morto, ele não vai te responder. E às vezes o morto em Cristo, Deus está falando, e o cara não responde, mas por quê? Porque está morto. Porque o morto não faz nada, a não ser vivenciar a sua morte. Em relação a Deus, irmãos, ele já não consegue mais conduzir sua vida em direção a Deus. Porque a primeira separação, diz ali, a parte A, separação de Deus, o homem leva consigo a culpa e corrupção e enche o coração de medo e vergonha. Esse é o primeiro momento que ele, quando morre, aí ele se esconde de Deus. Punição exposta por Deus com toda sorte de calamidade, de causas naturais, o sofrimento nesta existência. O homem vai comer do suor do seu rosto, a mulher terá grande dor em dar à luz, ou seja, o inferno é o seu futuro. O pecado, ele trouxe isso como consequência. Ele trouxe a morte, você não consegue mais direcionar a Deus, e ele traz uma punição, filho, porque você vai experimentar, por exemplo, as tragédias do mundo. O pastor estava falando assim hoje, né? Nós vivemos nos tempos de tragédia, não é? Ou chove muito ou faz muito sol. E esse chove muito gera tragédia. E esse faz muito sol gera tragédia. Essas tragédias estão aí. E a gente, Deus, ajuda-nos. Sobre água fresca, né? Chove um dia, faz sol no outro. A gente fica nessa coisa de pedir a Deus assim mesmo. Mas as tragédias estão aí para ser experimentadas por causa do pecado. Bom, e aí as dores. Aí o cara fala assim, quem eu vou perseguir? Quem inventou o trabalho, né? Porque do trabalho, do suor do teu rosto, comerás o teu pão. E aí, mas isso aqui é punição. Bom, antes da punição existia o quê? O trabalho era o quê? Era alguma coisa extremamente prazerosa, produtiva. Porque a primeira coisa que Deus, quando coloca o homem no Éden, faz o quê? Dá uma enxada na mão dele e fala, vai arar a terra. Vai cuidar lá, filho. Vai tornar um negócio bonito lá para vocês poderem, vai cooperar com o processo de estética desta criação. Ou seja, o pecado traz tudo isso. E aí Romanos 6:23 diz assim, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna no nosso Jesus Cristo. A primeira parte desse versículo fala da consequência do pecado como preço. É um preço a ser pago. Mas é um preço impagável, diz aí, a gente vai continuar na coisa. O pecado original gerou uma dívida impagável, que a gente não consegue mais. Por quê? Olhando ali pelo símbolo do Cordeiro de Deus, teria que haver um sacrifício cruento, simbolizado ali pelos cordeiros que eram mortos, sem mancha, ou seja, sem pecado, de forma voluntária. Por
por esse processo. Alguém teria que morrer nesse sentido. E ninguém da raça humana teria possibilidade, porque toda a raça humana estava marcada pelo pecado. E ninguém, vamos ser sérios, né? A gente morre até por aquelas pessoas que são nossas e que nós amamos, mas você vai morrer pelo bandido? Você não vai morrer pelo cara que fez uma série de coisas erradas, não vai. Né? Moralmente, para nós, é terrível isso. Mas Deus promove isso em Cristo. Só Jesus tinha essas possibilidades. Ok? Então, a queda traz essa necessidade de um sacrifício que seja puro, que seja voluntário, né, e incondicional. Bom, ninguém tinha essa possibilidade, então foram julgados, condenados à eternidade, pelo menos dentro daquele processo. A gente para aqui nessa questão da condenação. Por que isso, queridos? Olha, Deus cria. Né? Deus que autoexistente, eterno, autossuficiente. É um Deus que cria de uma maneira que Ele continua sustentando, ordenando e governando toda a criação. Percebe? Ele vai dar propósito a essa criação, revelar a glória dele. Essa criação que vai vivenciar nesse revelar a presença de Deus. Deus é um Deus imanente, presente no contexto da nossa existência. Eu gosto de pensar assim, você que... um dos textos que eu gosto de olhar assim é aquele texto de Apocalipse, que fala sobre os candeeiros, né? E fala que o Filho do Homem lá, Jesus Cristo, ele caminha em meio aos candeeiros. Presença de Deus no contexto da nossa vida, dentro da igreja, né? Caminhando, se fazendo presente. É um Deus que, apesar do pecado, traz seu julgamento sobre nós, porque nós exigimos isso. E é uma coisa que a gente vai ver lá na frente, que é, então Deus vai te mandar para o inferno. Não, Deus não manda ninguém para o inferno, a gente vai com a nossa própria perna. Né? Nós caminhamos. Porque é um caminho daqui a gente vai ver na próxima aula. Há uma providência divina. Né? Não haveria como não houver julgamento nesse processo. Porque Deus deu olha, irmãos, se você olhar a nossa Constituição, aquilo barrotado de leis, isso não faz isso, não faz aquilo. Né? Mas Deus deu uma ordem para o casal. Não comam, porque o dia que comer, morre. Uma. Bom, aí vocês podem viver a vida, né, com intensidade, mas não comam. E o homem se rebelou contra Deus. Uma ordem. Comeram fruto que não podiam comer. Podia comer de tudo, experimentar de tudo, e viver com intensidade tudo o que quisessem, mas aquilo ali, e Deus, e coloca aquilo para que alguma forma de limite, né? Para o homem não achar que agora ele é Deus, porque a gente tem essa tendência. A gente vai crescendo na vida e a gente vai subindo para a cabeça, e a gente acha que é. Né? A gente brincava no seminário, né? Dizia lá que seminarista pensava que era Deus, e quando ele se formava, ele tinha a convicção de que ele era Deus. Porque vai subindo para caber tudo que a gente vê na vida, vai subindo, e Deus coloca limite. Olha, filho, uma ordem. E nessa ordem tinha uma regra: você vai morrer. Então, como Deus é fiel e é justo, né, a justiça de Deus procede dele, então a morte ocorreu. E nessa morte está implícito a condenação eterna. Né? E aí a gente vai ver depois a providência divina, o que é que Deus fez, que vai fazer ainda, no contexto da minha vida e da sua. Ok? Então, para você que vai se batizar, Deus criou todas as coisas, o homem caiu, você é pecador, eu sou pecador. Né? Precisamos de Jesus Cristo para tirar-nos dessa possibilidade de eternidade no inferno. Por isso a palavra de Deus fala que nós nascemos de novo, porque nós estávamos mortos.
E esse estado de condenação. Depois da queda, a gente vai viver essa condição pairando sobre a nossa cabeça, ok? Perguntas, e essa é a hora. Não. Dificuldades algumas com a nossa ministração? Alguma dificuldade? Não? Então, tá bom. Eu queria orar com vocês, agradecer a presença de vocês. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar, ó Deus, pela vida que tem nos dado, pelo teu amor, graça e misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito em nós, o Senhor criador de todas as coisas, o Senhor que nos sustenta, que nos conduz, o Senhor que faz com que a nossa vida aconteça, traz sol e chuva, é o Senhor que nos possibilita vivenciarmos essas graças naturais. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos essa bênção do Senhor nesta noite, que essa palavra caia no coração de cada um e dê fruto, e que eles vinguem, Senhor, e se tornem discípulos do Senhor, e que vivam a vida para o louvor da Tua glória. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, Pai, que ela cresça para que o Senhor, ó Pai amado, seja glorificado. Em nome de Jesus, obrigado por esta manhã, obrigado pela vida do pastor que está aqui, que tudo possa concluir a noite, onde possamos estar aqui, adorando e glorificando o Teu nome. Pai, em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Amém. Pastor, não sei se... Irmãos, só uma retificaçãozinha aqui na página 3. Dá uma olhadinha aí comigo. Retificaçãozinha não. Vamos só fazer uma anotação, que eu acho que fica bom você se relembrar no momento que você estiver voltando à lição. Aí que está na letrinha B, queda. Gênesis 3, tem 2 pontinhos. Põe assim, de 1 a 7, né? Só para você relembrar o texto. Porque daí você vai ler com o seu discípulo, né? Gênesis 3, 2 pontos, a nota de 1 a 7 foi o texto base que a gente referenciou aqui, tá bom? Nós estamos gravando essas aulas, nós vamos depois disponibilizar no YouTube. Por que o senhor não está transmitindo, pastor? Porque senão você não vinha. Né? Você não vem, vou ficar aqui na geladeira, daqui eu assisto tomando meu café. Que bom que você veio, né? A comunhão, a gente está junto nesse calor, muito importante a tua presença aqui, tá bom, irmãos? Então veja você, nós paramos aqui na queda e depois veio a condenação. 3 coisas importantes.